Milionário acha que está no controle, até que ela volta com gêmeos e um segredo que vai destroçá-lo. Lucas Pereira estava no auge. Aos 42 anos, ele conquistara tudo o que um homem poderia desejar. Uma fortuna imensa, uma vida de luxo em um palácio moderno e uma empresa respeitada que o havia transformado em um ícone. Ele estava em seu escritório, decorado com móveis caros, cercado por prêmios e uma vista panorâmica da cidade que ele possuía, quando o telefone tocou. O som interrompeu a calmaria de seu império, quebrando a rotina e trazendo uma tensão que ele não sentia há anos. Era uma chamada desconhecida, mas a voz do outro lado da linha o fez congelar. Era uma voz familiar com um tom frio e firme. "Lucas, é Sofia. Precisamos conversar." A simples menção do seu nome fez o coração de Lucas disparar. Sofia. A mulher que ele pensava ter perdido para sempre. A mulher com quem ele compartilhara uma história turbulenta, cheia de paixões e desentendimentos. Ele não sabia o que esperar, mas sentiu a urgência em sua voz. Tentou se controlar, mas a sensação de apreensão tomou conta de seu corpo. "Sofia? O que você quer agora?" Ele perguntou, tentando soar indiferente, mas seu tom vacilou. Não havia mais tempo para rodeios. A tensão era palpável. Ele não esperava ouvir o que ela diria a seguir. "Eu voltei, Lucas. E não só isso. Eu tenho algo para você. Algo que vai mudar tudo. Você tem filhos, Lucas. Gêmeos. E um segredo que vai destruir você." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Ele fechou os olhos, tentando processar o que ela acabara de dizer. Gêmeos, filhos, mas ele não tinha filhos. Sofia havia sido parte do seu passado, um capítulo que ele tentara enterrar após um erro de juventude. Ele não podia ter filhos com ela. Não era possível. A ideia de filhos com Sofia parecia surreal. Algo que não se encaixava na realidade que ele havia construído com esforço. Não pode ser verdade, Lucas disse, a voz trêmula, tentando negar o impossível. Ele se sentou na cadeira de couro, as mãos tremendo levemente. A raiva e o desespero começaram a tomar conta dele. Eu não tenho filhos com você. Não há como." Mas Sofia não o deixou terminar. Sua voz agora soava mais firme, mais calculada, como se ela soubesse que havia o pegado em cheio. "Os gêmeos são seus, Lucas. Eles têm o seu olhar. E eu tenho a verdade que você nunca quis encarar." A voz dela estava fria, sem qualquer sinal de emoção. Era como se ela estivesse revelando um segredo de décadas de distância, algo que ele sempre soubera, mas preferira ignorar. O telefone, agora vazio, emitiu um som de desligamento abrupto. Lucas ficou ali, com a mão ainda segurando o receptor, sem saber o que pensar. Sua mente estava à deriva, tentando entender o peso daquilo tudo. Ele sentia o estômago apertado, a garganta seca. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas não sabia como lidar com isso. As palavras de Sofia ressoavam em sua cabeça, ecoando como uma bomba relógio prestes a explodir. Ele olhou pela janela de seu escritório, observando a cidade abaixo, mas tudo parecia irreconhecível. Ele havia dominado aquela cidade com seu dinheiro e poder, mas agora algo fora de seu controle havia surgido, ameaçando destruir tudo o que ele conquistara. A sensação de impotência era nova para ele, algo que ele jamais imaginara que experimentaria. Ele havia sempre sido o senhor de seu destino, sempre no controle de sua vida e das pessoas ao seu redor. Mas isso era diferente. "Não pode ser verdade, não pode", ele repetiu, tentando afastar o pensamento de filhos que ele nunca soubera que tinha. A ideia de ter 2 filhos gêmeos, criados por Sofia, parecia inimaginável. Ele pensou por um momento, desejando que fosse apenas uma mentira, uma jogada para chamar sua atenção. Mas algo dentro dele sabia que não era o caso. Ele não conseguia mais negar. A revelação de Sofia o deixara em choque. Ela não voltara apenas para relembrá-lo de seu passado. Ela voltara com algo mais, algo maior,
mais devastador. Ela trouxe consigo uma parte dele que ele nunca soubera existir. Ele não sabia o que fazer, mas algo em seu interior dizia que ele não poderia ignorar isso. Não podia mais esconder-se atrás de sua fortuna e seus negócios. Ele teria que enfrentar essa verdade de frente, mesmo que isso o destruísse. Mas havia mais. O segredo que ela mencionara ainda pairava no ar, como uma sombra que ele não conseguia alcançar. O que mais Sofia sabia? O que mais ela tinha escondido? Ele precisava de respostas. Precisava vê-la novamente, olhar nos olhos dela e descobrir a verdade. Ele não podia mais viver com essa incerteza. Lucas sabia que sua vida estava prestes a desmoronar. Ele tinha tudo o que poderia desejar. Mas agora, o que ele mais temia era a perda de controle. A ideia de que algo tão fundamental em sua vida pudesse ser tão facilmente arrancado dele o deixava atordoado. Ele havia dedicado sua vida a construir um império, mas agora parecia que tudo isso estava sendo ameaçado por algo muito mais pessoal. Algo que ele nunca havia planejado. O peso da responsabilidade sobre seus ombros se intensificava. E ele sabia que não podia mais fugir disso. Ele precisava fazer uma escolha, e sabia que seria a escolha mais difícil de sua vida. A sua vida perfeita estava prestes a virar um caos. Lucas passava noites sem dormir. Cada minuto de seu dia era consumido pela ideia de como isso tudo poderia ter acontecido sem que ele tivesse sequer suspeitado. Ele sentia o peso da revelação de Sofia sobre seus ombros, e cada tentativa de encontrar uma explicação parecia mais frustrante do que a anterior. Seus pensamentos giravam em torno do momento da ligação, mas, acima de tudo, ele estava obcecado pelo segredo que ela mencionara. O que poderia ser tão devastador a ponto de destruir toda a sua vida? Ele estava em seu escritório mais uma vez, sentado em uma cadeira de couro escura, olhando para o horizonte, onde a luz do dia começava a atingir o céu de laranja. Mas, ao invés de encontrar conforto na beleza da cidade que ele tanto amava, Lucas só via sombras, simbolizando os mistérios que ele precisava desvendar. Seu mundo perfeito estava desmoronando, e ele não sabia como lidar com isso. Como ele deveria reagir? Como alguém tão imponente no mundo dos negócios poderia ter sido tão enganado? Isso tudo não fazia sentido. Ele tentou ligar para Sofia, mas as chamadas iam diretamente para a caixa de correio. Ela estava evitando-o de propósito, e aquilo só aumentava sua frustração. Ele sabia que tinha que vê-la, falar pessoalmente. Ele não podia mais viver com essa incerteza, precisava de respostas. Decidiu então ir ao endereço que ela havia mencionado durante a ligação. Uma casa afastada da cidade, mas ainda dentro do seu alcance. A sensação de que ele estava indo para um confronto com seu próprio passado e com os fantasmas que ele havia tentado enterrar o consumia. Não sabia o que encontraria lá, mas ele sentia que sua vida dependia disso. O caminho até lá foi silencioso, exceto pelo som do motor do carro e pelo turbilhão de pensamentos que invadiam sua mente. O rosto de Sofia, tão distante, tão presente em seus pesadelos, parecia agora uma peça de um quebra-cabeça que ele tentava montar sem sucesso. Quando ele chegou à casa, viu que ela estava vazia. O portão estava entreaberto, e ao olhar para dentro, ele percebeu que Sofia estava esperando por ele. Ela não estava sozinha. Dentro da casa, em um sofá de veludo cinza, havia 2 bebês, gêmeos, um menino e uma menina, com cabelos castanhos claros e olhos intensos, que pareciam olhar diretamente para ele. Algo no olhar deles o fez sentir um frio na espinha, como se soubessem mais sobre ele do que ele próprio sabia. Ele engoliu em seco, tentando processar o que estava vendo. Sofia estava lá, tranquila, como se o tempo não tivesse passado, mas seu olhar não era o mesmo. Havia uma dureza nela agora, uma calma calculada. Ela levantou-se quando viu Lucas entrar. "Você veio, finalmente", disse ela, sem uma pitada de emoção em sua voz.
Eu sabia que não ia conseguir ficar em paz até que você soubesse a verdade. Lucas sentiu um peso crescente em seu peito. O que Sofia estava prestes a lhe dizer parecia ser mais do que ele poderia suportar. Ele se aproximou lentamente, os olhos fixos nos bebês. Eles não tinham culpa de nada, mas ele não podia evitar sentir uma raiva crescente por tudo o que ele fora privado, por tudo o que ele não soubera. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele estava paralisado. Sofia continuou, olhando-o de frente. Eu te avisei, Lucas. O segredo que você teme não é algo que você pode ignorar. Esses são seus filhos. Eu nunca menti para você sobre isso. Ela deu um passo à frente, aproximando-se dele, e os bebês olharam para Lucas com uma curiosidade desconcertante. Eu sei que você tem muitas perguntas, e eu sei que você está em choque, mas eu estive esperando a hora certa para te contar tudo. Eu te amo, Lucas. E eu sabia que, mesmo depois de tudo, você ainda estaria interessado em saber a verdade. Esses dois são seus. Eles têm o seu olhar. Eles têm o seu sorriso. E agora, eles têm tudo que você jamais imaginou. Lucas sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Seus joelhos fraquejaram e ele quase caiu. Ele se sentou no sofá, sem saber o que fazer, o que dizer. Ele sentia uma mistura de raiva, confusão e medo. Ele tentou se convencer de que tudo aquilo era uma mentira, um truque para manipular suas emoções, mas ele não conseguia. O olhar das crianças o penetrava, como se fosse impossível negar a paternidade. O silêncio foi quebrado pela voz suave de Sofia, que parecia mais decidida do que nunca. Eu sei que isso tudo é difícil de engolir, mas agora é hora de você entender que não há mais como voltar atrás. Eles são seus filhos. Você não pode apagá-los da sua vida. E o segredo que você teme, isso ainda vai mudar tudo. Lucas se levantou, sentindo-se como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele olhou para Sofia, seus olhos marejados, e então se virou para os gêmeos. Algo dentro dele se despedaçou. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa estava clara. Nada mais seria como antes. Lucas não conseguia tirar os olhos dos gêmeos. Eles estavam ali, tão inocentes, tão pequenos, e ao mesmo tempo tão poderosos. Ele sentia o peso de uma responsabilidade que nunca havia pedido, nunca havia desejado. A verdade sobre a paternidade estava diante dele, e ele não sabia como lidar com isso. Seu corpo estava tenso, seus músculos doloridos, como se estivesse carregando o mundo inteiro. Sofia, por sua vez, estava calma, quase distante. Ela havia falado com a confiança de alguém que sabia que estava no controle, que havia esperado anos por aquele momento. Ela havia sofrido, sim, mas agora parecia mais forte do que ele jamais a conhecera. Ela o observava com um olhar de quem sabia que ele precisava de tempo, mas não estava disposta a dar-lhe espaço para fugir. Ela já havia tomado sua decisão. Agora, a bola estava com ele. Lucas tentou entender o que estava acontecendo, mas sua mente estava um turbilhão. Ele não podia negar os sentimentos que surgiam ao olhar para aqueles bebês, mas também não podia negar a raiva crescente que sentia por tudo o que Sofia havia escondido dele. Como ela pôde esconder isso por tanto tempo? Como ela pôde ter seus filhos e não dizer nada, mesmo quando ele a procurava desesperadamente, acreditando que ela estava perdida para sempre? Por que você não me contou antes, Sofia? Por que esconder isso de mim? Sua voz soou rouca, carregada de raiva e dor. Ele estava tentando entender, mas as palavras dele pareciam apenas ecoar no vazio, sem conseguir alcançar o fundo de sua confusão. Sofia não respondeu de imediato. Ela olhou para os bebês, seus olhos suaves, e então voltou o olhar para Lucas. Eu não sabia como te contar, Lucas. Não sabia se você me odiaria, se você me deixaria de lado. Eu sabia o quanto você odiava me ver sofrer, mas você não entendia o quanto eu estava sendo destruída por dentro. Eu não queria que você visse tudo o que eu vi, tudo o que passei. Lucas se aproximou dos bebês, seu coração apertado,
as mãos tremendo. Ele nunca se imaginara nessa posição. Ele era o homem que tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas agora, diante da realidade da paternidade, ele se sentia pequeno, vulnerável. O que fazer com essas crianças que estavam ali, esperando por ele? O que fazer com o amor que começava a crescer por elas, mesmo que ele não tivesse a menor ideia de como ser pai? "Eu não sou um bom homem, Sofia", ele disse, a voz quebrada. "Eu sou um homem egoísta, que sempre colocou o trabalho, o dinheiro, acima de tudo. Eu não sei como ser um pai. Eu não sei o que fazer agora." Sofia se aproximou dele e sua voz saiu suave, mas firme. "Você não precisa ser perfeito, Lucas. Você só precisa tentar. Eles são seus filhos. E no fim, eles vão te amar, não importa o que aconteça. Mas, mais importante ainda, você precisa aprender a se perdoar. Porque o maior obstáculo entre você e eles é você mesmo." Ouvindo essas palavras, Lucas se sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. Ele nunca pensara que um dia precisaria aprender a se perdoar. Ele sempre foi o tipo de homem que acreditava que o sucesso poderia comprar qualquer coisa, até a felicidade. Mas agora, na presença de seus filhos, ele entendia que não havia nada que ele pudesse comprar para recuperar o tempo perdido. Não havia nada que ele pudesse fazer para apagar o fato de que havia falhado com eles antes mesmo de nascerem. Enquanto ele refletia sobre isso, o som de um choro de bebê preencheu o ar. Lucas olhou para os gêmeos e sentiu seu coração se apertar. Ele não sabia o que fazer, mas pela primeira vez, ele sabia que não poderia fugir. Ele tinha que ficar por eles, por Sofia, por si mesmo. Mas seria isso suficiente? O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia pegou um dos bebês no colo e o balançou suavemente, tentando acalmá-lo. Lucas observou, sua mente cheia de dúvidas, sua alma em guerra. Ele queria ser o homem que Sofia e os gêmeos precisavam, mas ele não sabia se conseguiria ser. "Eu preciso de um tempo", disse ele finalmente, quebrando o silêncio. "Eu preciso processar tudo isso. Preciso entender o que eu sou agora. O que eu posso ser para eles." Sofia o olhou fixamente, e por um momento, ele viu algo em seus olhos. Não era raiva, nem desespero. Era uma mistura de compreensão e dor. Ela sabia que ele estava lutando com seus próprios demônios, e ela sabia que ele ainda não estava pronto. Mas ela também sabia que ele não podia mais fugir da realidade. A vida que ele conhecia havia mudado para sempre. "Eu entendo, Lucas", ela disse, sua voz suave, mas cheia de firmeza. "Mas você não pode correr para sempre. Eles precisam de você. E no fundo, eu sei que você vai encontrar uma maneira de ser o pai que eles merecem." Lucas não sabia o que responder. Ele não sabia o que o futuro reservava. Mas uma coisa era certa. Ele estava diante de uma escolha que mudaria tudo em sua vida. E ele não podia mais adiar essa decisão. O dia seguinte chegou, e com ele, a realidade mais crua e implacável. Lucas acordou com a sensação de que estava sendo engolido por uma tempestade. O que aconteceu nas últimas 24 horas parecia um pesadelo que ele não conseguia acordar. Sofia estava em sua casa com os gêmeos, e ele não sabia como agir. A paternidade não era algo que ele tivesse planejado, e muito menos a responsabilidade que vinha com ela. Ele sempre soubera que havia algo mais importante do que o dinheiro, mas nunca imaginou que isso significaria ser pai. Sofia já havia se instalado na casa com os 2 bebês, e a rotina estava se ajustando. Lucas tentava parecer normal, mas tudo parecia fora de lugar. Ele estava nervoso, inquieto, e sentia uma pressão esmagadora sobre seus ombros. O que ele faria agora? Como lidaria com os filhos? Com Sofia? Com tudo isso? Ele não sabia, mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio no grande hall da casa era desconcertante. A casa, que costumava ser cheia de risos e planos, agora estava inundada com o som suave dos bebês
chorando de vez em quando. Sofia estava ocupada com a rotina das crianças, com o cuidado necessário, mas Lucas não conseguia se concentrar. Ele se sentia como um estranho em sua própria casa. O peso da culpa o fazia se questionar constantemente se ele estava à altura da situação. Lucas. A voz de Sofia o tirou de seus pensamentos. Ele se virou e viu ela carregando um dos bebês nos braços, o pequeno Gabriel dormindo tranquilamente. Você já pensou no que vai fazer? Eles precisam de você, Lucas. Eu sei que você está com medo, mas é hora de assumir o que é seu. Lucas não respondeu imediatamente. Ele observou o bebê, os pequenos detalhes de seu rosto, e a sensação de algo novo começou a crescer dentro dele. Era um sentimento estranho, algo entre amor e medo. Ele sabia que era seu filho, mas o que ele faria com isso? Como seria o pai que eles mereciam? Ele não tinha a menor ideia. Eu não sei o que fazer, Sofia, ele disse finalmente a voz rouca. Eu nunca fui bom com isso. Eu não sei como ser um pai. Sofia respirou fundo e se aproximou dele, colocando o bebê nos braços de Lucas. Você só precisa tentar, Lucas. Você já está começando. Não precisa ser perfeito. Você só precisa ser presente. Lucas olhou para o pequeno Gabriel, tão indefeso, tão frágil em seus braços. Ele sentiu o peso do olhar de Sofia em suas costas, a expectativa dela, e percebeu que ela estava certa. Ele não podia mais fugir. Ele tinha que tentar. Não apenas por Sofia, mas por ele mesmo, por seus filhos. Mas seria isso suficiente? O dia se arrastou em um turbilhão de pensamentos conflitantes. Enquanto isso, Sofia parecia cada vez mais tranquila, como se já tivesse aceitado o papel de mãe solteira, mas com a esperança de que Lucas fosse se envolver. Ela havia tomado a decisão de ter os gêmeos sozinha, de seguir em frente, e talvez, com o tempo, ele se encaixasse na vida deles. Mas ela sabia que ele precisava de tempo. Não poderia forçá-lo a ser o que ele não estava pronto para ser. Enquanto a noite caía, Lucas caminhava pelo jardim da mansão, tentando clarear a mente. Ele sabia que não podia deixar essa situação se arrastar, mas ainda estava perdido. Ele não sabia como voltar para a vida que conhecia. E a vida que ele estava começando a construir com os gêmeos parecia surreal, como um sonho. Seus pensamentos foram interrompidos quando viu Sofia na janela, observando-o lá de dentro, com um olhar preocupado. Ele sabia que ela estava esperando por algo dele. O peso dessa expectativa o fazia se sentir ainda mais vulnerável. Ele não queria falhar com ela. Mas a verdade era que ele não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia como amar essas crianças como ela esperava. Ele não sabia como se tornar o pai que os gêmeos mereciam. Mais uma vez, o choro de Gabriel cortou o silêncio. Lucas não hesitou. Ele entrou rapidamente e se dirigiu ao quarto, onde Sofia já estava acalmando o outro bebê, Luísa. Ele se aproximou, pegou Gabriel nos braços e começou a balançá-lo suavemente. O bebê parou de chorar lentamente, e Lucas sentiu algo que não conseguia descrever. Um alívio. Um vínculo, mesmo que tênue, começava a se formar. Sofia observou a cena em silêncio, com um sorriso sutil, mas cheio de significado. Ela sabia que esse momento era crucial. Ela sabia que Lucas ainda estava em negação, ainda não aceitava completamente o que estava acontecendo, mas ali, naquele quarto, com Gabriel em seus braços, ele começava a fazer algo que nunca fizera antes. Ele começava a cuidar. Ela sabia que esse era o primeiro passo. Você vê, Lucas, eles precisam de você, e no fundo, você sabe disso. Lucas olhou para o bebê com os olhos um pouco marejados. Ele não sabia como explicar o que sentia, mas algo estava mudando dentro dele. Algo que ele não podia mais ignorar. Talvez a paternidade não fosse algo que ele pudesse planejar, mas era algo que ele poderia aprender a ser. Para os gêmeos, para Sofia, para ele mesmo. Eu vou tentar, Sofia. Eu não sei como, mas vou tentar.
Sofia sorriu com a sinceridade nas palavras de Lucas. Ela sabia que, mesmo que não fosse perfeito, ele estava começando a caminhar em direção ao que precisava ser. Era um passo pequeno, mas era o começo de uma transformação que mudaria tudo. O vento gelado da manhã seguinte trazia consigo uma sensação de mudança, como se o ar ao redor de Lucas tivesse se transformado. Ele estava na varanda de sua casa, olhando para o vasto jardim e tentando se concentrar. A chuva caía lentamente, misturando-se com o som do choro dos bebês que ecoava da casa. Ele se perguntou por quanto tempo mais ele seria capaz de viver essa realidade, sendo puxado entre as expectativas de Sofia e a sua própria insegurança. Ele não podia ignorar o fato de que tudo o que ele acreditava ser seguro estava desmoronando diante de seus olhos. Os gêmeos, os filhos que ele jamais imaginara ter, estavam ali, vivendo sob o mesmo teto que ele. Mas apesar disso, Lucas ainda se via como um estranho em sua própria vida. Ele não sabia como ser o homem que Sofia esperava. Não sabia como ser o pai que os gêmeos precisavam. Lucas, a voz suave de Sofia o chamou, interrompendo seus pensamentos. Ele virou-se e a viu parada na porta, segurando Luísa nos braços. Ela parecia tranquila, como se estivesse em paz com a situação, mas Lucas sabia que essa serenidade escondia uma realidade dura. Sofia estava esperando que ele assumisse um papel e ele estava falhando em perceber o que isso significava. Eu sei que está sendo difícil para você, ela começou, se aproximando dele. Mas, Lucas, você não está sozinho nisso. Estamos juntos nessa jornada e você não precisa fazer tudo de uma vez. O que você está sentindo agora, essa incerteza, isso é normal. Lucas respirou fundo. Ele não conseguia expressar tudo o que estava sentindo, mas a pressão que sentia sobre si mesmo estava aumentando a cada dia. Não era apenas sobre os bebês, mas sobre sua própria identidade. Ele sempre foi o homem de negócios, o milionário que tinha controle sobre tudo. Agora, ele se sentia como se estivesse fora de controle, como se tivesse perdido o domínio de sua própria vida. Eu quero fazer as coisas certas, Sofia, ele disse, a voz carregada de frustração. Mas não sei como. Eu não sou como você. Eu não tenho a paciência, a força para ser o que você precisa. Sofia sorriu com ternura e se aproximou ainda mais. Lucas, você está tentando. Isso é o que importa. Eu não preciso que você seja perfeito, só que você esteja aqui, que você esteja presente. Ele a observou por um momento, sentindo um aperto no peito. Ele sabia que estava tentando, mas as inseguranças dentro dele ainda falavam mais alto. Ele se lembrava de tudo o que deixara para trás, da vida que vivera antes de Sofia e dos gêmeos, e não conseguia evitar o medo de que, talvez, ele não fosse capaz de ser o homem que eles precisavam. Eu não sei se estou pronto para ser o pai deles, disse Lucas, quase como um sussurro. Eu não sou o tipo de pessoa que tem facilidade para isso. Eu sempre fui o cara que mantinha a distância. Eu não sou alguém que sabe como lidar com essas emoções. Sofia olhou para ele, os olhos brilhando com compreensão. Ela sabia o que ele estava passando. Ela sabia que ele se sentia perdido, mas também sabia que ele tinha um bom coração. Ele só precisava dar o primeiro passo. Você já está lidando com isso, Lucas, ela disse calmamente. Cada vez que você segura um dos bebês, cada vez que você fica ao nosso lado, você está lidando com isso. Você não precisa ter todas as respostas agora. O importante é que você está tentando. Lucas sentiu um peso se aliviar um pouco. Talvez ele não tivesse todas as respostas, mas ele estava começando a entender que esse processo não exigia perfeição. Ele não precisava ser o pai ideal, mas o pai presente. E mais importante, ele não precisava fazer isso sozinho. Naquela tarde, depois que os bebês dormiram, Lucas e Sofia sentaram-se juntos no sofá. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas sim cheio de uma sensação de entendimento crescente.
Eles estavam na mesma página agora, e embora o futuro fosse incerto, havia algo que estava começando a se firmar entre eles: a confiança. Sofia, Lucas disse, quebrando o silêncio. Eu sei que estou tentando, mas não posso prometer que vai ser fácil. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas prometo que vou estar aqui para os gêmeos. Eu vou tentar ser o melhor pai que eu puder ser. Sofia sorriu, colocando a mão sobre a dele. Isso é tudo o que eu peço, Lucas. Apenas tente. Estamos juntos nisso. Os próximos dias passaram em um borrão de novos desafios, mas também de pequenas vitórias. Lucas aprendeu a trocar fraldas, a embalar os bebês para dormir e a ajudar Sofia na rotina diária. Ele ainda tinha dúvidas. Ainda se sentia inseguro, mas a cada dia ele estava mais presente. Ele estava começando a perceber que a paternidade não era algo que poderia ser aprendido de uma vez, mas sim algo que ele construiria passo a passo. Quando a noite chegou e ele estava sentado na sala de estar, com os gêmeos no colo, um novo tipo de sentimento surgiu dentro dele. Era uma mistura de amor e responsabilidade. Ele ainda tinha muito a aprender, mas ele sabia que agora havia algo que ele não poderia mais ignorar. Ele tinha uma família, e apesar de todas as incertezas, ele estava pronto para ser parte dela. O peso da responsabilidade ainda pairava sobre os ombros de Lucas, mas havia algo que ele não conseguia ignorar. Algo que estava prestes a mudar a dinâmica entre ele e Sofia para sempre. Nos dias que se seguiram, ele tentava focar nos bebês, em sua rotina e em aprender a ser o pai que eles precisavam, mas algo o incomodava. Algo em Sofia parecia diferente, e ele não conseguia identificar o que era. Naquela manhã, Sofia estava mais quieta que o usual. Ela preparava o café enquanto Lucas cuidava dos gêmeos, como já vinha fazendo. A casa estava tranquila, mas havia uma tensão no ar. Quando ela se virou com o olhar fixo em Lucas, ele percebeu algo em seus olhos, algo que ele não havia visto antes. Sofia? Lucas perguntou com a voz carregada de curiosidade e preocupação. O que está acontecendo? Você parece distante. Sofia olhou para ele hesitante. Por um momento, Lucas pensou que ela não diria nada, mas então ela se aproximou dele, com um sorriso forçado nos lábios. Eu preciso te contar algo, Lucas, ela disse, a voz tremendo ligeiramente. Algo que eu deveria ter te contado antes. Ele a observou, tentando entender o que estava acontecendo. O que aconteceu, Sofia? Ela hesitou por um instante antes de falar. Eu estava com medo, Lucas. Medo de como você iria reagir. Medo de perder você. Mas eu preciso que você saiba que os gêmeos não são apenas nossos filhos. Eles são seus filhos biológicos. A revelação de Sofia cortou o silêncio da casa como um trovão. Lucas ficou paralisado, sua mente tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Os gêmeos. Seus filhos biológicos? Ele nunca havia imaginado que isso fosse possível. Ele tinha sido levado a acreditar que eles eram filhos de Sofia, sem nenhum vínculo com ele. Sofia, você está dizendo que... Lucas não conseguiu terminar a frase. Ele estava em choque, tentando entender o que isso significava. Sim, ela confirmou com uma expressão sombria. Eu não queria que você soubesse. Eu sabia que isso mudaria tudo entre nós. Eu não queria que você sentisse que estava preso a algo que não queria, mas a verdade é que eles são seus, e eu sempre soube disso. Lucas sentiu uma onda de emoções conflitantes. A raiva, a confusão e, de repente, uma sensação de traição. Como Sofia pôde esconder isso dele por tanto tempo? Eles tinham compartilhado tantos momentos íntimos, tantos dias juntos, e ele não fazia ideia da verdadeira origem dos gêmeos. Sofia, ele disse, sua voz agora mais firme, mais cheia de dor. Por que você fez isso? Por que não me contou antes? Eu merecia saber. Ela baixou a cabeça,
os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que você ficaria furioso, e eu não queria perder o que tínhamos. Eu estava com medo de que, se você soubesse, tudo o que construímos cairia por terra. Eu só queria que você amasse os gêmeos como seus filhos, sem precisar saber a verdade. Lucas se afastou, passando a mão na testa. Ele sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A ideia de que ele tinha sido enganado, que ele havia sido levado a acreditar em uma mentira por tanto tempo, o consumia. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia negar o que estava sentindo por aqueles bebês. Eles eram seus filhos, de sangue, de verdade. E o amor que ele sentia por eles não desapareceria por conta de uma mentira. Sofia, ele começou, sua voz agora mais calma, mas ainda cheia de dor. Eu não sei como reagir a isso. Eu não sei se consigo confiar em você agora. Ela o olhou, os olhos cheios de arrependimento. Eu entendo. Eu sabia que isso iria machucar você. Mas eu precisava que você soubesse. Você tem o direito de saber, Lucas. Lucas deu um passo em direção a ela, tentando controlar a tempestade de emoções dentro de si. Eu não sei o que fazer com isso, Sofia. Eu não sei se posso perdoar o fato de você ter me escondido essa verdade. Mas de uma coisa eu sei. Eu não posso simplesmente virar as costas para os meus filhos. Eles são meus. Sofia assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu nunca pedi para você virar as costas para eles, Lucas. Eu só queria que você os amasse, sem que soubesse a verdade. Eu sabia que o que estávamos vivendo era importante. Mas agora, com tudo isso, não sei se posso mais esperar. O silêncio tomou conta da casa novamente, e Lucas ficou ali, tentando digerir tudo o que acabara de ouvir. Ele sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A mentira que Sofia havia escondido dele havia mudado tudo, mas ele também sabia que o amor que ele sentia pelos gêmeos era real. Ele não sabia como reconstruir a confiança com Sofia, mas isso seria algo que ele teria que descobrir por si mesmo. Naquela noite, ele ficou acordado por horas, olhando para o teto, tentando entender o que fazer com a revelação que acabara de receber. A verdade estava ali, diante dele, mas ele ainda não sabia se conseguiria lidar com ela. As perguntas se acumulavam em sua mente, e a incerteza sobre o futuro oscilava como uma lâmina afiada. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Os gêmeos eram seus filhos, e ele não os abandonaria. Mesmo que tudo estivesse desmoronando ao seu redor, ele não deixaria de lutar por eles. A revelação sobre os gêmeos abalou Lucas de maneira que ele ainda não conseguia compreender por completo. Nos dias seguintes, ele se via perdido entre os sentimentos conflitantes de raiva, confusão e, ao mesmo tempo, uma vontade inexplicável de cuidar dos filhos. O amor por eles não mudou, mas a traição de Sofia o deixava inquieto. Ele não sabia mais em quem confiar, nem como reagir diante da mulher com quem dividiu tantos momentos. Tudo parecia tão real, mas agora ele se sentia como se estivesse vivendo uma mentira. A verdade tinha se mostrado em pedaços, destruindo a base da confiança que sustentava seu relacionamento. Na manhã seguinte à revelação, Lucas acordou cedo, ainda imerso em seus pensamentos. Os gêmeos estavam brincando na sala, suas risadas infantis ecoando pela casa. Por um momento, ele se permitiu esquecer as dúvidas e focou apenas neles. Mas logo a realidade voltou a bater em sua mente e ele sabia que precisava resolver as questões com Sofia. Ele não conseguiria seguir em frente enquanto não enfrentasse as respostas que procurava. Sofia, ele chamou, a voz baixa, mas cheia de um peso que não conseguia esconder. Ela apareceu na porta da cozinha, com um sorriso fraco nos lábios. Seu olhar estava distante, como se soubesse que o momento de encarar o que acontecera finalmente havia chegado. Precisamos conversar, Lucas disse, seus olhos fixos nos dela. Ele estava decidido a entender o que realmente aconteceu, a razão por trás de tudo. Sofia hesitou antes de responder. Eu sei. Eu sabia que isso viria.
Não sabia como dizer. Eles se sentaram no sofá, os gêmeos ainda brincando ao fundo, alheios ao tumulto que acontecia entre seus pais. O silêncio entre eles foi pesado, e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sabia que a conversa que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Não havia mais espaço para meias-verdades, para palavras suaves que mascarassem a dor. Ele precisava saber de tudo. Sofia, ele começou, sua voz mais firme agora. Por que você fez isso? Por que me enganou tanto tempo? Eu te amava e confiei em você. Sofia fechou os olhos por um instante, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Eu nunca quis mentir para você, Lucas. Nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto, mas eu estava com medo. Medo de que você não fosse capaz de aceitar os gêmeos se soubesse a verdade. Medo de perder você, perder a família que a gente construiu. Ela engoliu em seco antes de continuar. Eu sempre soube que, mesmo que fosse difícil, os gêmeos eram seus. Mas eu não queria arriscar a nossa felicidade. Por isso escondi de você. Não pensei que fosse uma mentira. Pensei que estava apenas protegendo nossa família. Lucas sentiu um misto de raiva e compaixão. Ele queria gritar, questionar, mas ao mesmo tempo via em Sofia uma mulher que ainda carregava o peso de suas próprias escolhas. Ele se lembrava de como eles estavam felizes antes dessa revelação, como ela sempre foi a mulher ao seu lado, cuidando de tudo, ao mesmo tempo que ele era envolvido pelos seus próprios negócios e responsabilidades. Eu entendo o seu medo, Sofia, Lucas respondeu, sua voz mais calma agora. Mas esconder a verdade nunca vai resolver nada. O que eu mais queria era poder confiar em você, e agora eu não sei como fazer isso. Sofia olhou para ele, as lágrimas ainda caindo. Eu sei. Eu sei que perdi sua confiança e não sei se algum dia conseguirei reconquistá-la. Mas, Lucas, eu só peço que você entenda o que me motivou. Eu te amo. E eu amo os nossos filhos. Lucas fechou os olhos por um momento, tentando absorver tudo o que estava sendo dito. Ele sabia que a dor de descobrir a verdade não seria fácil de superar, mas ao olhar para os gêmeos brincando na sala, algo dentro dele se transformou. Ele não poderia deixá-los para trás. Ele não poderia negar os filhos que, agora, ele sabia que eram seus. Sofia, eu preciso de tempo, ele disse finalmente, sua voz carregada de cansaço. Tempo para processar tudo isso. Eu sei que você fez isso por amor, mas eu não sei se posso seguir em frente com a mesma confiança que eu tinha. Sofia balançou a cabeça compreendendo. Eu entendo. Eu não quero te pressionar, Lucas. Eu só preciso que você saiba que estou aqui e que vou fazer o que for preciso para reconstruir o que perdemos. Enquanto o silêncio se instaurava novamente entre eles, Lucas sabia que aquele era o momento em que a vida deles tomaria um novo rumo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas algo dentro de si dizia que ele não poderia desistir dos gêmeos. Eles eram parte dele, e ele não os abandonaria. Mas o caminho para a reconstrução da confiança com Sofia seria longo e incerto. Naquela noite, enquanto ele estava sozinho no quarto, refletindo sobre tudo o que acontecera, Lucas sentiu uma sensação de vazio. Ele não sabia se a decisão de confiar novamente em Sofia era a certa, mas algo dentro de seu coração ainda queria acreditar nela. E enquanto a casa estava tranquila, com os gêmeos dormindo em seus quartos, ele soube que a verdadeira luta estava apenas começando. O tempo passou lentamente desde o confronto entre Lucas e Sofia. Em semanas que se seguiram, ambos tentaram seguir suas vidas, mas a sombra da traição ainda pairava sobre eles. Sofia, com seu olhar apreensivo e silencioso, cuidava dos gêmeos com uma dedicação que, por mais que Lucas admirasse, também o deixava com o coração apertado. Ele via nela o amor que sempre demonstrou, mas agora havia uma distância emocional que ele não sabia como preencher. Lucas, por sua vez, se encontrava mais isolado.
As reuniões de trabalho, os compromissos de negócios, tudo parecia tão vazio quando ele retornava para a casa. Ele sentia que não sabia mais quem ele era, nem o que queria para seu futuro. A confusão em sua mente, a mistura de amor e dor, criava uma neblina densa que o impedia de enxergar claramente. Mas os gêmeos, eles estavam lá, com seus olhos inocentes e cheios de vida, que o olhavam com confiança. Ele sabia que precisava ser forte por eles, que não podia deixar que a amargura o consumisse. No entanto, a grande pergunta ainda pairava em sua mente. Ele poderia perdoar Sofia? Seria possível reconstruir a confiança e o amor que tinham? Ou essa traição era um muro intransponível? Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Lucas chegou em casa mais tarde do que o habitual. A casa estava silenciosa, as luzes suavemente iluminadas. Ele subiu até o quarto e, ao abrir a porta, encontrou Sofia sentada na cama, olhando para os gêmeos que dormiam pacificamente. O cenário era o mesmo, mas o sentimento era diferente. O vazio parecia ter diminuído um pouco, mas ainda havia um peso no ar. Sofia olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e esperança. "Lucas, nós precisamos falar", ela disse com um tom suave. Ele fechou a porta atrás de si, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a ser ditas. A pressão sobre seu peito era quase física, como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Ele se sentou ao lado dela, a poucos centímetros de distância, ainda hesitante. "O que aconteceu não pode ser apagado", começou Sofia, a voz quebrada. "Eu sei que tudo o que você sentiu foi real. E sei que não posso mudar o passado. Mas, Lucas, eu amo você. E eu amo os nossos filhos. Eu sei que errei, mas estou aqui para tentar, para ser a mulher que você precisa." Lucas a observou em silêncio, processando cada palavra. Era difícil olhar para ela e não sentir a dor que ainda morava em seu peito. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia negar a verdade nos olhos dela. Sofia estava ali, vulnerável, oferecendo-se para reconstruir tudo. Ela estava fazendo o que podia, mas ele sabia que o processo seria longo. O amor que ele sentia por ela ainda estava ali, mas o medo de ser ferido novamente o impedia de mergulhar de cabeça. "Eu não sei se posso fazer isso, Sofia", disse Lucas, a voz carregada de emoção. "Não sei se posso confiar em você novamente, não da maneira que confiava antes. Tudo mudou e eu não sei como seguir em frente." Ela baixou a cabeça, as lágrimas voltando a surgir em seus olhos. "Eu entendo, Lucas. Eu não posso pedir para que você me perdoe agora, mas eu estou disposta a esperar. Eu vou te dar o tempo que você precisa, mas saiba que estarei aqui." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também cheio de uma estranha sensação de alívio. Sofia estava disposta a esperar, a respeitar o espaço de Lucas. Mas algo dentro dele começou a se mover. Ele sabia que precisava de tempo, mas também sabia que havia uma decisão que ele precisava tomar. Enquanto olhava para os gêmeos dormindo tranquilos, uma sensação de responsabilidade tomou conta de Lucas. Eles precisavam dele. Ele não poderia deixá-los crescer sem a presença do pai, sem a chance de uma vida familiar que fosse saudável, apesar das dificuldades. Ele não queria que os gêmeos crescessem em um lar fragmentado, onde os pais não se falavam ou estavam em constante conflito. Mas também não queria uma relação construída em falsas promessas ou ilusões. Eu quero tentar, Sofia", Lucas disse finalmente, sua voz baixa, mas cheia de um novo tipo de determinação. "Eu quero tentar de novo, por eles, e talvez, só talvez, por nós também." Sofia olhou para ele surpresa, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e gratidão. "Lucas, você não sabe o quanto isso significa para mim." Mas ele levantou a mão, interrompendo-a suavemente. "Eu sei que isso vai levar tempo, Sofia, e vai ser difícil.
mas eu estou disposto a dar o primeiro passo. Sofia sorriu timidamente, um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras. Ela havia esperado por esse momento, por essa chance de reconstruir tudo o que havia perdido. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que não estava sozinha nessa jornada. Os gêmeos, inconscientes de tudo o que acontecia ao seu redor, continuavam a dormir pacificamente. Para eles, a vida parecia simples e sem preocupações. Para Lucas e Sofia, no entanto, a estrada à frente seria tortuosa, mas ao menos ela seria compartilhada. O silêncio tomou conta do quarto, mas não era mais um silêncio de despedida. Era um silêncio de novos começos, de possibilidades e de um futuro incerto, mas com uma chance de reconstrução. E isso era o suficiente para agora.